Errar não é humano. Isso, tem muita gente com esse tipo de entendimento aí, agindo dessa forma, como se errar não fosse humano. É porque essas pessoas, talvez elas são algum tipo de alienígena, talvez, né? Gente, claro que errar é humano sim, porque nós somos seres humanos. Olha, o objetivo desse vídeo é exatamente para ajudar algumas pessoas que em algum momento da vida também, como eu e muitos outros, estão vivendo situações, viveram situações ou estão vivendo situações nesse momento onde estão sendo reprimidos, estão sendo, sabe, prensados por julgamentos de situações, de coisas que já viveram, que já passaram ou estão passando na vida. O objetivo desse vídeo é o seguinte: eu não estou aqui para passar a mão em ninguém, sabe, passar a mão na cabeça de ninguém, como se diz por aí. Não é esse o objetivo do vídeo. Eu estou aqui com esse vídeo exatamente para poder te ajudar, para que você possa entender que na sua sinceridade de coração, porque muitas vezes a gente erra querendo acertar, sabe? Na sua sinceridade de coração, existe sim uma luz no fim do túnel para você. Existe sim uma solução que talvez está bem do teu ladinho e você simplesmente não está olhando para o lado para você abraçar a solução, para você buscar essa paz que você consegue encontrar sim, com certeza, tá? Como eu falei para você no início, existem pessoas sim que erram tentando acertar, mas por questão desse erro, essas pessoas elas são julgadas pelo resto da vida. Sempre estão jogando na cara dela aquele erro, aquela falha, aquela situação que ele não acertou, aquela situação que ele errou, ainda que talvez ele esteja num estágio de vida onde ele esteja numa situação bem melhor, mas ainda assim as pessoas gostam de ficar lembrando aquilo que ele ou que ela fez de errado em algum momento da vida, como se essas pessoas que ficam tentando te lembrar ou ficam te acusando como se elas fossem algum tipo de, sei lá, super-herói ou alienígena, ou talvez algum anjo que vive, sabe, no céu, numa... Pô, peraí, meu. Essa pessoa também é um ser humano igual você. E sim, errar é humano. E ponto final. Essa é a realidade. Mas não significa que você é humano e que você errou é que você não pode fazer coisas boas para frente, ou como é que eu posso te dizer, tá? Não significa que você errou, que talvez você é uma pessoa que infelizmente não tem mais solução. Sim, você tem solução. Sim, você pode sair do problema. Sim, você errou porque você estava no momento que você tentou acertar, tá? Existem sim casos de que pessoas erram de forma proposital, porque querem, elas sabem que pegar aquilo errado, elas sabem que ir para aquele lugar errado, elas sabem que fazer isso aqui é errado, mas elas erram porque quer. Beleza, falei. Cada caso é um caso, mas eu estou aqui exatamente com essa mensagem para uma pessoa que errou tentando acertar. E por conta desse erro, essas pessoas vivem hoje deprimidas, essas pessoas vivem hoje tristes, essas pessoas vivem isoladas, essas pessoas não conseguem reagir, porque o tempo todo, ao acordar, ao abrir os olhos pela manhã, são dedos sendo apontados, são olhares sendo direcionados para elas, exatamente por conta do erro, do problema, da situação no qual ela se meteu. Olha, eu encontrei uma pessoa uma vez que comentou comigo que ela tinha muita grana, enfim, beleza. E por conta da pandemia, essa grana foi acabando, ela foi gastando, porque precisava, é óbvio, né? Mas, só que no meio de tudo isso, logo antes um pouquinho da pandemia ali, essa pessoa, ela fez um grande investimento, né? Ela comprou uma certa propriedade e daí teve alguns investidores no meio, etc e tal. Só que com a pandemia, claro, que veio 2 meses após, né, a compra daquela propriedade, etc., tudo parou, sabe? Por conta daquela propriedade, da compra daquela propriedade, aquele valor investido, aquilo que as pessoas investiram, simplesmente bugou, né? Parou tudo, ficou complicado, né? Ou seja, o que aconteceu? As pessoas começaram, né, os investidores falaram assim: olha, eu investi, eu quero de volta. E daí ele falou: bom, mas agora não tem como, porque está na pandemia, a gente não pode fazer nada, né? E enfim, essa pessoa, no resumo da história toda, tá? Estou só te resumindo aqui, essa pessoa quebrou. Sim, quebrou de vez. E muitas outras coisas que aconteceram.
E ele falou, Fernando, as pessoas começaram a me metralhar, começaram a me julgar, e se talvez elas pudessem me colocar numa parede e me apedrejar, elas fariam isso, né? É o que parece, né? Que, de acordo com a intenção delas, a ideia delas, o que se mostrava era isso que poderia acontecer. Se pudesse me colocar numa parede e me atirar pedras até, enfim, tirar minha vida, elas fariam isso. E, infelizmente, a gente conversando, ele falou, cara, eu tentei acertar, eu fiz um investimento, né? Eu adquiri uma propriedade, etc., para construir isso e aquilo, mas a pandemia veio. E aí o que aconteceu? Tudo aquilo que eu tinha feito, todo aquele processo, quem eu convidei para investir comigo, etc. e tal, infelizmente ficaram prejudicados. Mas as pessoas elas não entenderam e acharam que talvez realmente eu não queria resolver a situação e elas começaram a me metralhar. E aí rolou o processo, etc. e tal. Enfim, gente, o que acontece? Errar é humano, tá? Talvez você está num momento da vida onde você precisa ser mais humano. Sim, não estou dizendo que você precisa talvez errar mais, mas você precisa se colocar no lugar do outro e entender o seguinte, beleza, ele errou, claro, porque ele é um ser humano. Repito, existem casos, tá? Cada caso é um caso, mas estou falando daquele caso do erro sincero, digamos assim, sabe? No sentido de que a pessoa realmente não tinha intenção daquilo, mas aconteceu, sabe? Foi algo que aconteceu. Você quando sai daqui para algum lugar no seu carro, tá? Você não sai com a intenção de até chegar ao destino, talvez causar um acidente ou se envolver num acidente. Você não sai com essa intenção, mas no meio do caminho pode ser que aconteça alguma coisa desse tipo ou algo pior. Você planejou aquilo? Não. Você estava com o objetivo de chegar no seu destino, mas infelizmente no meio do caminho houve esses entraves, houve esses problemas. Então é isso. A vida é desse jeito. A gente precisa ser mais maleável e entender o seguinte, quem errou não precisa ser julgado o tempo todo, não precisa viver sob julgamento, não precisa viver sobre dedos apontados, sobre olhares ferozes em cima dela, não tem como. E aí é claro, naquilo que eu sempre falo, se coloca no lugar do outro, e se fosse você? Você também queria viver da mesma forma? Você também queria ser julgado, ser apontado, ser olhado da mesma forma que talvez muitas vezes você, a gente olha para os outros com olhar de julgamento? Não. Então é isso. Quando eu coloquei no título do vídeo errar não é humano, é exatamente esse o objetivo de te despertar essa ideia que muita gente infelizmente vive numa vida como se errar não fosse humano. Não. Nossa, ele errou, mas não podia fazer. Errar é humano. E ponto final. Eu não sou um alienígena. E enquanto eu estiver aqui neste mundo, eu vou continuar errando. Mas como assim? Sim, porque eu não sou perfeito. Em algum momento pode ser que aconteça alguma coisa. Em algum momento pode ser que eu tente acertar, mas eu não consiga, eu erre. Em algum momento pode ser que eu planeje, eu faça algum tipo de planejamento, mas no final deu tudo errado, sabe? E é isso. E claro, temos que entender o seguinte, somos seres humanos, o meu erro é diferente do teu, porque eu tenho o meu erro, mas você também certamente deve ter o teu. E ponto final. É isso. A gente precisa compreender isso e parar de estar julgando as pessoas, parar de estar apontando as pessoas. Ah, mas isso é impossível. Eu não consigo. Você consegue sim. Você consegue. Sabe? Você consegue. Ao invés talvez de ficar fazendo fofocas ou ficar passando, né, telefone sem fio, aquela história da situação da vida de um ou de outro para os outros, fica quieto no teu canto. Não fala, nossa, mas eu estou me coçando para me falar daquela história e tal. Fica quieto no teu canto. Entra dentro do teu carro, então fala sozinho. Entra dentro do teu quarto, fala sozinho. Vai para algum lugar amplo, fala sozinho. Mas não leva a conversa para frente. Fica quieto. Para de estar acusando, para de estar julgando os outros. Você está fazendo, de verdade, um grande mal para outra pessoa que você está falando e principalmente para você mesmo. Você está ficando doente. O teu corpo está ficando cheio de veneno e você não está percebendo. E esse mesmo veneno, ele pode estragar muito com a tua vida, tá? E para fechar esse vídeo aqui, eu quero te convidar. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora que é de graça. A gente vai estar sempre falando desse tipo de conteúdo e eu quero poder te ajudar e sempre estar compartilhando histórias reais, histórias que vivemos em algum momento e a gente quer também que você possa ter a mesma experiência de mudança de vida. Até a próxima.